Eduardo, é interessante isso, e essa semana eu estava conversando com alguns alunos aqui na sala após a aula, e nós estávamos discutindo o seguinte: o uso de algumas tecnologias, ele depende de um trabalho conjunto do agricultor. Porque, por exemplo, né, quando você solta... Você falou joaninha para pulgão. Você consegue produzir um volume grande, mas se o seu vizinho entrar com uma aplicação aérea de um inseticida, você vai reduzir a eficiência da tecnologia que você utilizou na sua área, e aquela tecnologia que você utilizou na sua área, ela pode reduzir bastante o uso de alguns defensivos químicos, como o caso do inseticida. Então a gente precisa começar a trabalhar, e eu acho que esse momento de bate-papo aqui é interessante para isso, para difundir as informações, e quando o produtor pensar em utilizar um produto, ele converse com o seu entorno para que a eficiência seja maior e a tecnologia seja explorada em seu máximo. É estranho a gente falar isso, mas isso já existe em algumas coisas quando a gente fala em uso da água, nas bacias hidrográficas, né? Ou nas microbacias. Mas hoje você tem que correr numa propriedade para achar um talhão que está dentro de uma área de reserva cercado pelos 4 lados para fazer a tecnologia funcionar, é algo que limita muito algo que é importante. Então você vê como a informação ela tem que fluir, os técnicos cada vez mais têm que estar preparados e treinados para posicionar as tecnologias, e aí eu digo, viu, Cassiano, treinamento aí nas indústrias de distribuição, canais de distribuição de sementes e nas sementeiras, tenho falado cada vez mais isso. O vendedor tem que esquecer que é vendedor e tem que se comportar como posicionador de tecnologia. Então isso vale para a semente, isso vale para o biológico, isso vale para o químico, isso vale para o digital, isso vale para a mecanização. Então no biológico, Eduardo, eu acho que assim como ocorreu com a venda de produtos para aplicação foliar, que antigamente a gente brincava que o cara era vendedor de água de batata, o negócio melhorou tanto e acabou isso. Acabou, não tem mais essa mistificação, foi desmistificado e hoje a gente sabe que os foliares funcionam muito bem posicionados. Os biológicos tiveram um boom muito grande, surgiram muitas empresas, o mercado esquentou porque as multinacionais acabaram comprando muitas empresas de biológicos e nós já estamos indo para esse passo de uma tecnologia que já é validada, a gente sabe que funciona, mas eu ainda vejo que falta uma comunicação entre os agricultores para que a tecnologia realmente se faça valer e técnicos profissionais bem treinados para poder trabalhar nesse sentido. E aí na semente, Cassiano, a mesma coisa. Não adianta a gente ter 200 materiais para oferecer se você não souber posicionar, né? Exatamente. Até uma questão interessante que eu acho... pensando antes de pandemia e pós-pandemia, o agro, diferente da maior parte dos setores, a gente vai observar, o boom foi na pandemia, né? É. O boom, eu digo assim, de lucratividade. A gente vai pegar bem no período da pandemia, aumentou o valor pago, vamos dizer assim, pelas commodities, o preço estava baixo, então o lucro do produtor foi muito grande, que eu observei, pelo menos, dá para observar, que esse aumento de lucratividade também teve um aumento muito grande na utilização de produtos, avanços de materiais, outros produtos, tudo mais, que acabou auxiliando também todo um desenvolvimento do mercado. Então, como na pandemia parte do digital, né, acho que tu comentou, professor, que é interessante, ele tracionou muito, a gente tá fazendo podcast cada um num canto, né, lá em 2019 a gente também fazia, só que quando a gente começou o AgroDepende era pro Skype, depois a gente foi para um outro, depois foi pro Zencast, depois foi indo, né? Hoje tá em outra plataforma também. Então, aqui a gente tá gravando pelo Meet. Então, auxiliou muito isso, qualidade de imagem, enfim, toda a parte de tecnologia melhorou muito. E dentro do agro também, a gente teve muito lançamento de novos cultivares, até mesmo dá para falar, né? A gente vai ver a questão aumentando de biotecnologias, acertando na genética com a produtividade em outras biotecnologias. Então teve esse aumento muito grande, todo mundo meio que pagando, não vou dizer por qualquer coisa, mas digamos sem ter uma avaliação tão grande dos produtos para ver se ele estava trazendo rentabilidade, e todo mundo estava colocando isso e ainda assim estava dando lucro, né? Exato. Até os vendedores de água de batata, que nem tu brincou, como apareceu muita empresa, por exemplo, de foliar que não tinha nenhuma comprovação ou alguma coisa, né? Não estou falando das empresas sérias, né? Estou falando as oportunistas que entraram no mercado de uma hora para outra, sem histórico, sem nada.
e sem dados comprovados dos seus produtos. Também vendia e o produtor pagava e ia se desenvolvendo. Porém, eu vejo que agora a gente está num momento totalmente diferente, né? A gente vive 2 safras, o produtor sem ter a lucratividade como tinha no passado, quase sem lucratividade em alguns casos, alguns com contas altas para pagar, porque pagaram 20 sacos de arrendamento em alguns casos e não tem como fechar a conta agora. Tudo isso mostra a importância da profissionalização, e as empresas que estão ficando no mercado são aquelas que estavam estruturadas dentro daquela questão que tu comentou, né? De produtos que funcionam, validados, com uma boa assertividade, vamos dizer assim, tanto de posicionamento também, como dados e resultado que é colocado no produtor. Um ponto importante também que eu vejo da pandemia é que, se vocês lembrar, uma das coisas diferentes, eu vejo que a parte de venda de produto, de forma geral, pode ser que tenha melhorado muito por causa da rentabilidade do produtor naquele momento, mas um ponto que não existia, por exemplo, a gente fazia já podcast naquele momento, mas um boom que teve gigantesco foi a parte de informação, de aulas, de cursos que estão sendo comercializadas hoje no digital. Antes da pandemia, esse mercado não funcionava dessa forma, do pessoal comprar tanto curso voltado à sua própria área. A gente sempre brincava quando a gente começou o podcast, né? Quantas pessoas que se formaram como agrônomos, por exemplo, e continuavam estudando? Era uma minoria que se informava em uma palestra ou um evento, mas realmente estar presente em um curso, comprar um curso, às vezes de 500, de 1.000, de 2.000 reais, ou às vezes até mais, né? Para estar buscando conhecimento, é uma novidade que começou a evoluir depois da pandemia.